Começando. Tudo bem aí? Como é que tá o áudio? Dá uma verificada como é que tá o áudio. Vamos chegando, pessoal. Uma live surpresa que eu agendei para o meio-dia. Mas acho que a princípio tá ok. A imagem tá boa, Eliane? Deixa eu olhar aqui. Áudio, tenta o volume aí, vamos testar. Pessoal, alguém que está chegando aí diz como é que está o áudio, se está ok, tá? Só para testar. Eu estou com o mesmo microfone que tem o problema, mas a princípio tá bom. Tá ok então, né? Então tá, pessoal, só para quem está começando, vamos esperar mais gente chegar. A gente vai falar se tiver uma pessoa, se tiver 1000, pouco importa. Isso aqui é um aprendizado, tá? Então vamos valorizar esse aprendizado. Nós estamos com as inscrições abertas do nosso treinamento, tá? O primeiro treinamento, vamos com milhas. Aproveitar que o pessoal pediu, que estava um pouco apertado de dinheiro, a gente colocou o boleto parcelado, tá? A partir de hoje. Então quem quiser, solicita que a gente manda o link. A proposta aqui da aula de hoje é eu mostrar uma técnica que a gente consegue conhecer um novo país ou às vezes uma cidade sem pagar nada por isso. Existe, tem como fazer, nós fizemos recentemente. Às vezes tem um pequeno custo, dependendo da companhia aérea. Tá? Isso é uma técnica que eles utilizam para a questão de otimizar os custos. Então vamos pegar um exemplo aqui, só para lembrar quem está chegando aqui. Essa aula aqui ela vai ficar 24 horas no perfil. Depois disso a gente vai colocar e disponibilizar para os alunos. Inclusive a gente está pensando na ideia de fazer aulas, né? A gente vai se revezar, eu e a Eliane, fazer aulas com flipchart, que às vezes fica um pouco mais didático, a gente consegue desenhar coisas aqui, e a gente vai disponibilizar sempre na área do aluno lá, tá ok? E já bota para curtir a live aí, pessoal, encaminha para alguém também. Vamos lá, vou pegar um exemplo aqui. Vamos dizer que a gente tenha um aeroporto, uma viagem aqui, no aeroporto de São Paulo. A gente sempre utiliza São Paulo por quê? Porque o principal aeroporto é o GRU, né, o Guarulhos. Vamos dizer que tem uma viagem de São Paulo para Nova York, tá? E aí tu vai curtir tuas férias. Quanto tempo leva um voo de São Paulo para Nova York? Um voo direto, daí no caso sem escalas. 9 horas, mais ou menos. Aí aqui tu vai ter o teu período de férias, vamos dizer que tu vai estar lá, em Nova York, e o retorno tu vai ter o voo de volta Nova York, São Paulo. Beleza? Isso aqui seria um mundo ideal. Um voo também direto. 9 horas. Beleza? Isso aqui é uma viagem normal. Até então, não tem nada de diferente. Tu vai sair de uma origem para o teu destino, curte um tempo lá, tu vai ficar na mesma cidade, inclusive, do aeroporto que tu estava, e vai voltar. Quem aí pesquisa passagem por dinheiro, principalmente, tá? Funciona para dinheiro e funciona para milhas da mesma forma. Uma passagem em dinheiro, pode colocar aí, faz uma busca no Google Flights. Tu vai encontrar muito provavelmente vários voos diretos de 9 horas até Nova York, saindo de São Paulo. Se tu procurar o voo de volta, dependendo da época do ano, tu não vai encontrar esse voo de volta aqui, direto. Tu vai encontrar um voo com escala. Quem é que já voltou dos Estados Unidos de escala horrorosa sabe o que a gente está falando. Ou tu vai pegar, por exemplo, Copa Airlines e vai parar no Panamá, ou tu vai voltar pela Avianca. E aí, essa tua volta que seria de Nova York para São Paulo, tá? Vamos dizer que tu vai curtir tuas férias aqui, normal, né? Mas esse trecho aqui a gente vai cortar. Aí a gente vai vir aqui para Nova York, e aí tu vai vir aqui para o Panamá, e depois para São Paulo. Tá? Nova York para Panamá, 5 horas leva mais ou menos um voo normal. O voo do Panamá para São Paulo, quanto tempo leva? 7 horas. Mais ou menos, 7, 7,5, pouco importa. Ah, então tu vai levar 12 horas ao invés de 9, não é tão ruim assim. Não, aqui no Panamá tu vai ficar parado no aeroporto horas e horas. Se tu tiver sorte, 4 horas, 6, 20, 35, quem já pegou, tá? Eu já pesquisei várias passagens antes de conhecer as milhas, e até com milhas também, que tu ficava 30 e poucas horas aqui no Panamá. E aí tu fica assim, mas já que eu vou ficar várias horas aqui, mesmo que fique em sala VIP, pouco importa, vai ficar 20 horas em sala VIP? Não, né? Aí o pessoal fica, vou ficar 20 horas aqui, 16 horas, quem sabe eu desço e conheço a cidade. É o normal que o pessoal pensa, vou descer. Qual é o problema nessa sistemática? As tuas malas estão onde? A mala tu vai fazer, tu vai despachar tua mala em Nova York e ela vai para o destino final em São Paulo. A única exceção tem, caso o teu destino final, por exemplo, seja Porto Alegre, aí a tua mala tu vai pegar em São Paulo, que é o primeiro ponto quando tu vem do exterior, tu vai ter que fazer a imigração ali. Mas não é o nosso exemplo, pouco importa. Então o que acontece?
tu vai ficar parado aqui esse tempo. Pode ser Panamá, pode ser qualquer outro, tá? Pode ser Colômbia pela Avianca também. Aqui a gente está pegando o exemplo clássico da Copa Airlines, que normalmente é o mais barato para voltar, barato se tu for comprar em dinheiro, tá? Parceiros também se tu utilizar a Azul. Então é o mais barato que tu vai ter para tu voltar. Tá, mas e qual é essa técnica? O que tu pode fazer? Existe uma técnica que tu pode pegar a volta Nova York, aqui, e tu vai para o Panamá, e aqui tu para. Depois tu vai ter um outro voo, não é o mesmo voo, tá? Aqui é o mesmo voo, um Panamá só, aqui tem dois. Tu vai ter um novo voo e tu vai vir para São Paulo. Nesse primeiro aqui vai demorar 5 horas, o segundo 7 horas, tá? E esse meio aqui tu vai escolher quanto tempo tu quer ficar. Aí tu vai dizer, pá, mas que grande vantagem tem nisso aqui. Eu sei pesquisar um trecho e depois pesquisar um outro trecho. É aí que está a grande jogada. Tu não vai comprar duas passagens separadas. Porque se tu fizer duas emissões, tu vai ter essa emissão aqui e tu vai ter a segunda emissão. Os custos são muito mais elevados. Tu consegue fazer uma emissão única de todo esse trecho aqui. Ou seja, dizendo para a Copa Airlines, eu quero parar aqui e eu quero ficar um tempo. Que tempo é esse? De 24 horas, de um dia até 10 dias tu consegue ficar no Panamá. E por que tu faria isso? Para tu conhecer a cidade e aproveitar que a tua volta não é boa, a tua volta é horrível, vai demorar várias horas, tu não vai conseguir um voo. Eu gostaria de voltar em 9 horas, se eu quiser ir para o Panamá eu vou de outra hora. Se eu for outra hora eu vou pagar de novo uma passagem até o Panamá e voltar para o Panamá. Então eu posso utilizar uma desvantagem que tu tem, esse voo de volta ele não é bom, e tu pegar e conhecer o Panamá. Foi o que a gente fez. A gente voltou, não era Nova York o nosso era Miami. A gente voltou pelo Panamá, ficamos um dia lá. Só que qual é a grande sacada também disso, né? Além de tu ficar e tu escolher, 10 dias para nós era muito, porque a gente fez um cruzeiro muito longo aqui, estava cansado, mas como o voo ia demorar, eu tinha encontrado voos com 30, com 20, com 10, eu disse para ele, vamos ficar um dia só. A gente desceu, e aí a grande sacada disso é que tu pode pegar tuas malas. Na verdade, tu é obrigado a pegar tuas malas. Ela não vai até São Paulo. Tu vai pegar tuas malas e aí tu vai ter que fazer imigração, entrar no país e depois tu vai despachar tuas malas aqui para voltar. O nome disso é stopover. Stopover. Nem todas as companhias aéreas elas têm o stopover, mas algumas companhias elas têm. Ah, mas então quer dizer que eu posso fazer isso em qualquer lugar? Não. Qualquer cidade funciona? Não. É a cidade onde é hub. O que é hub? É como se fosse a casa deles. Onde é que é o hub da Copa, por exemplo? Cidade do Panamá. A TAP faz também? Faz. A TAP faz para onde? Ela faz para Porto e Lisboa. Então a gente pega um voo, por exemplo, vai pegar um voo para Grécia. Ou se tu vai emitir em dinheiro, o voo para Grécia ele vai passar pela Alitalia em Roma. Tá? E com milhas a gente não faz essa emissão porque milhas essa parceira não é tão boa. Isso, ou tu pode ir por Portugal. Via de regra é isso que a gente vai ter. Então tu poderia parar, por exemplo, pela Alitalia tu vai parar em Roma. Tu poderia fazer um stopover em Roma, tá? Pela Alitalia. Ou se tu for para Portugal, tu pode fazer um stopover em Porto ou Lisboa. Tá? Então, e tem outras também. Tem a Delta, tem a American Airlines que tu pode fazer em Nova York, em Miami, Dallas, em várias outras cidades. Então, onde tem o hub dessas cidades, tu pode conhecer aquela cidade ou aquele país. Por que eu falei aquela cidade? Porque tu pode estar em Nova York e ir até Miami fazer um stopover lá e aí tu conhece outra cidade. Tu já teria conhecido os Estados Unidos, mas tu iria para outra cidade. Então é a grande sacada que tem. Outra vantagem que tem, os custos são muito mais reduzidos. Que é a grande sacada de tu não ter duas emissões. Tu vai fazer uma única emissão e aí tu vai solicitar o teu stopover. Tá ok, pessoal? Eu não estou com acesso ao chat porque eu estou utilizando a câmera com uma qualidade um pouco melhor. O pessoal reclamou no nosso workshop. Aqui está bem nítido. A minha voz acredito que esteja também. Então, assim, eu vou avançar mais um pouco. Peguei a minha colinha aqui. Então, o stopover, se eu for usar a definição de stopover, é um benefício de viagem que tu pode conhecer outros lugares e parar de 24 horas até 10 dias. Eu não vi mais do que isso, mas também acho que já seria um exagero. Via de regra, ele é grátis, mas pode ter algum custo adicional. Da Copa Airlines tem um custo, mas eles cobram um custo que seria o custo para tu entrar no próprio país. Então, igual tu teria que pagar para entrar. Tá? Posso fazer qualquer cidade? Não pode, tá? Tem que ser o hub delas que nem está aqui, tem que estar ali. Por que os preços são mais baixos? Porque tu vai utilizar a base delas. Pô, estamos em casa, passa aqui, entendeu? Tu vai fazer, por exemplo, com a Ibéria, vai passar em Madrid. Pô, estamos passando lá em casa, então fica mais barato para eles porque eles otimizam aquele trecho. Toda hora eles estão viajando, eles vão sempre otimizar, porque sempre vai ter pessoas para viajar para aquele trecho, no caso deles, tá? Outra coisa,
Pode ser emitido com dinheiro ou com milhas, mas com milhas tem que ter um cuidado, por quê? Porque às vezes com milhas não é emitido pela própria companhia aérea, ele é emitido com o parceiro dele. Por exemplo, da Copa, a emissão que a gente fez foi pela Azul. Então a Azul tem que ter a pesquisa multitrechos, porque às vezes tu não vai encontrar isso aqui. Então eu já vou explicar mais adiante. Mas dá para emitir por dinheiro, pouco importa, ou por trecho. O que vale é a técnica e não o meio que tu vai utilizar para pagamento, tá? Tá ok até aqui, pessoal? Curte aí essa live aí, encaminha para alguém e os alunos fiquem tranquilos que essa live vai ficar salva na área do aluno. Aqui um ponto importante, qual é a desvantagem? Eu falei uma das desvantagens desse método aqui. Não é bem uma desvantagem, mas, enfim, se tu vai entrar no Panamá e tiver requisitos sanitários, imigração, tu vai ter que ter. Se tu for fazer para entrar no Pará, por exemplo, passar nos Estados Unidos, tu vai ter que ter o visto, porque os Estados Unidos exigem o visto dos brasileiros. Então, todos os requisitos que tu vai ter, sanitários ou de entrada ou qualquer coisa que eles pedirem, tu vai ter que atender, porque, enfim, tu vai entrar no país deles. Tu vai entrar, vai ficar uma noite lá e vai voltar para pegar teu voo depois na outra data, tá? Então, isso é, em tese, uma desvantagem. A quantidade eu já falei, 24 horas até 10 dias, mas o usuário que a gente faça poucos dias, tá? Não são todas as tarifas que vai ter. Tem alguma tarifa que pode ter restrição, aí vai depender da companhia aérea, e tem algumas que não fazem também. Outras fazem, aí daqui a um pouco elas deixam de fazer. Aí eu trouxe o exemplo da Copa, porque foi o que a gente fez na nossa viagem, e a TAP também, que eu sei que é uma que faz muito frequente. Outra também que tem é a Qatar Airways, essa aqui é bem frequente, e aí já encaixo na questão da emissão da tabela. No nosso workshop a gente mostrou uma emissão que a gente fez de tabela fixa com a Latam. E a gente consegue fazer com a Qatar também emitindo pela Latam. Se tu faz a emissão pela Latam, não vai ter no site o multidestinos para tu finalizar ele assim. Mas tu pode fazer pelo call center depois, ou pelo chat, entrar em contato. Ó, eu quero fazer aqui um stopover, quero parar, né, dentro lá em Doha, visitar a cidade. Outro, aí o ponto mais importante que eu acho que seria aqui também, as pesquisas, né? Como é que tu vai fazer uma pesquisa dessas? Assim? Normalmente, via de regra, em milhas, a gente faz as pesquisas dentro das próprias companhias aéreas, ou, quando não é companhia aérea, a gente utiliza o programa parceiro. A Latam Airlines é a pesquisa, e a Latam Airlines é a companhia aérea, e a Latam PAS é o programa. Então, às vezes, a gente pesquisa pelo programa como a Smiles. Nesse caso específico, se vocês querem achar o trecho, eu diria para vocês usarem buscadores, tá? Então, tu vai utilizar aqueles buscadores típicos que tu tem, Skyscanner, Kayak. Por quê? Porque eles têm umas funcionalidades de pesquisa muito melhores do que esses programas de milhas. Inclusive, eu acho que às vezes é até sacanagem deles, eles escondem algumas tarifas, escondem algumas coisas. Os buscadores eles vão mostrar. E aí tu vai ver o trecho. O que tu vai pesquisar? Se tu fosse pesquisar São Paulo, sei lá, São Paulo, Nova York, tu vai fazer uma busca padrão. A primeira seria uma busca padrão, daí normal, tá? Busca padrão. E aí vai ver o que ele vai te jogar. Ele vai te dar, provavelmente, destinos diretos, destinos que tenham escalas. Então, tu vai descartar, né, os diretos, tu vai simplesmente descartar, e tu vai olhar os que têm escala. Tá? Tu vai olhar os escala, conexão, pouco importa o nome aqui, tá? Tu vai ver os que têm escala. Depois disso, tu vai procurar o multidestinos, tá? Multidestinos. O que é multidestinos? É quando a gente tem uma busca e tu consegue botar no primeiro campo aqui, eu quero ir de Nova York, de São Paulo, vou aqui pegar o exemplo da volta mesmo, tá? Eu quero ir de Nova York para São Paulo. Aí num campo abaixo tu vai ter, agora eu quero ir, de São Paulo não, né? A gente tá pescando de trecho, para o Panamá. E aí depois eu quero Panamá para São Paulo. Então eu estou pesquisando multitrecho, eu estou pesquisando esse trecho aqui fracionado no buscador. E assim tu consegue fazer. Aí tu vai identificar no buscador que tu pode fazer essa emissão. Se tu te identificando no buscador que tu pode fazer essa emissão, na companhia aérea tu pode fazer. Algumas delas vão permitir que tu faça a emissão na própria página, as que são mais estruturadas, se tu entrar da Copa Airlines tu vai conseguir emitir direto lá, ou algumas delas tu vai ter que fazer através do call center, tá? Tu pode emitir, solicitar o stopover antes do embarque, ou do embarque não, antes da emissão, ou então depois da emissão, mas antes do embarque, mas aí vai ter custos adicionais. É bom, antes de tu fazer a própria emissão, caso tenha que solicitar, tu vai solicitar. Então, a lógica daqui seria isso, tu verificar onde é que são os hubs, pesquisa, vê o destino que tu vai, eu quero parar em Amsterdã, tem a KLM.
A KLM é de Amsterdã, para lá em Amsterdã, conhece a cidade, é maravilhosa a cidade, a gente já foi. Então tá indo para lá, para a Alemanha, passa lá, vai pela KLM, para lá, fica uns dias. Então essa é a técnica, essa é a grande sacada do stopover. Muitas perguntas fizeram para nós sobre o stopover, por isso que a gente decidiu trazer esse assunto. A live é rápida mesmo, a gente preza sempre pela objetividade, a nossa didática é essa, é simples, curto e objetivo. Tá? Então nossos alunos vão ter, eu já vou subir essa live provavelmente hoje ou amanhã, já vou subir, vai ficar na área de membros então. Quem não se inscreveu ainda para o nosso treinamento, tá? O link está na bio e a gente liberou hoje o boleto parcelável para o pessoal aí que está precisando de um pouquinho de fôlego até 24 meses, tá? Acredito que seja isso. Não sei se tem mais alguma coisa aí, o pessoal comentou alguma coisa. Eliane, não viu? Deixa eu ver. Tá. Mais de um país não é muito recorrente acontecer de tu fazer em mais de um país. Mas eu sugiro tu simular. Tu pode simular que se faça no buscador, mas agora eu já estou até pensando como é que eu operacionalizaria isso aí. Se tudo tiver na mesma emissão, tu consegue. O problema é tu fazer a quantidade grande de trechos. Mas dá para fazer. Como é que eu faria? Não sei se dá certo porque eu nunca testei essa pergunta que fizeram. Mas eu colocaria no buscador. Se no buscador eu conseguir fazer multitrechos por multipaíses, vamos pegar um exemplo aí então dessa pergunta aí. Tá, vamos dizer que seja aqui, Europa que fica mais fácil então. Vamos dizer que seja São Paulo, eu colocaria no buscador. Aí é que tu vai pesquisar, na verdade, a busca da origem para o fim. Se tu encontrar uma que tenha 3 escalas nos países, vai dar certo. Tá? Vou dar um exemplo então. São Paulo para Alemanha. Aí tu vai encontrar, aí tu filtraria tem a parte que tu coloca diretos, né, direto ou escalas. Tu vai procurar justamente aquilo que a gente nunca procura. Aquele que tem mais escalas. Às vezes tem voos com 3, 4 escalas. Se ele tiver 3, 4 escalas, tu consegue quebrar ele em partes. Tu colocaria num buscador daí todos os 4 trechos para verificar se tem como. Se tiver como tu fazer isso, aí tu entra em contato com a companhia aérea que tu vai fazer, porque ela vai mostrar qual é a companhia aérea. Tá? Ah, dá para fazer isso aqui e emitir. Às vezes as companhias aéreas emitem com parceiros, aí complica um pouco mais. A gente está falando que isso aqui é tudo feito com a Copa. Agora, se 2 trechos é feito por uma parceira e outra não, porque elas têm as alianças globais, né? Aí complica um pouco mais. Mas eu acredito que dê para fazer, seja um pouco mais complicado, pode ter restrições ou não, mas acho que dá para fazer sim. Fechou, pessoal? Acho que era isso, então. Eu quis trazer só um conceito básico. Tem vários, assim como stopover a gente tem o OpenJaw. O pessoal às vezes nunca viu o pessoal comentar do OpenJaw. E skip lagging também. 2 outras técnicas que a gente utiliza. Inclusive esse skip lagging, numa viagem do meio do ano que a gente vai fazer, não é essa agora, a gente vai utilizar a técnica de OpenJaw. E nesse mesmo voo aqui, a gente utilizou a técnica de skip lagging. Mas isso é um outro papo para depois. A aula de stopover era isso. Agradeço todo mundo aí que entrou na live, curtiu, compartilhou, mandou para alguém. E a Eliane está me lembrando aqui, né, que vai ficar disponível por 24 horas aqui no Instagram, mas na área do aluno vai ficar lá, tá ok, pessoal? Valeu, muito obrigado, era isso. Tchau, tchau.